Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 11 do Cartola, tá? E a gente vai trazer aqui, né, uma rodada onde tem muitos times iguais, a gente vai trazer aqui os nomes mais indicados, vamos escalar um time e trazer as respectivas percentuais de indicações de cada nome, né? E um parecer do mercado para vocês, e aí vocês vão estar podendo, né, saber, né, onde mudar, qual peça mudar, tá? Qual peça que é essencial manter no time. Então, enquanto roda a vinheta, deixa o like. E aí, a gente já começa pelo gol, rapaziada. O goleiro mais indicado é o Hugo do Corinthians, com 35% das indicações, tá? O segundo mais indicado é o Brasão, com praticamente a metade ali, né? Com 16% de indicações. Depois a gente tem o Rossi do Flamengo, com 10% das indicações. O Fernando Miguel e o Walter, né? Fernando Miguel do Ceará e o Walter do Mirassol, ambos estão empatados com 8% das indicações. E o Marcos Felipe com 7% de indicações. E o Cássio e o Anthony, ambos estão empatados com 4% das indicações, tá? Eu vou estar botando o Hugo a princípio aqui, mas já vou dando de antemão a vocês que a gente vai mudar por questão de cartoletas. A zaga, rapaziada, o zagueiro mais indicado a princípio é o Léo Ortiz do Flamengo, tá? Ele tá com 85% de indicações. Agora o Léo Ortiz, ele é dúvida no momento lá no Joga 10 News, tá? O cartola está aprovado, no Joga 10 News ele é dúvida. Então vamos estar atentos, né? Saiu a notícia aí de que o Flamengo, né, os jogadores estão desgastados, então tá atento a essas notícias aí, né? E aí, né, a gente vai trazer a atualização desse time lá no Instagram, tá? Lá no feed a gente posta sempre no dia do fechamento do mercado. O segundo zagueiro mais indicado é o James, né, do Mirassol, com 34% de indicações, tá? O Léo Ortiz, né, se for para jogo, ele é um jogador chave, né, 85% de indicações, mas com essas notícias e tudo mais, né, ele já é dúvida do jogar 10, então eu acredito que esse número dele possa cair, né? Aí tem o James com 34%, depois a gente tem o Kaká com 27% de indicações, o Léo Pereira com 20% das indicações, tá? Então entre esses quatro ali, né, você está muito bem tranquilo, muito bem servido para a rodada. Ainda um pouco mais, né, a gente tem o Félix Torres com 8% de indicações, tá? A princípio o Félix Torres ele está nulo aqui no Cartola, tá? Aí depois a gente tem o Santiago Mingo do Bahia com 7% das indicações. A gente tem empatados com 4% de indicações o Lianco do Atlético Mineiro e o Vitão do Internacional. Depois a gente tem ali empatados com 2% das indicações o Zé Ivaldo do Santos e o André Ramalho do Corinthians, que está nulo no Joga 10, tá? Então há uma divergência ali, né? O Joga 10 apresenta o Félix Torres junto com o Kaká, né? E o Cartola apresenta o André Ramalho junto com o Kaká, tá? Então atentos às notícias aí, pessoal. Na reserva aqui, né, por enquanto a gente vai estar mantendo aqui o Léo Ortiz e o James, né? Até porque o Léo Ortiz ele é dúvida, ele não está nulo. Nessa reserva aqui, entre os mais jogadores que estão indicados, ó, a gente tem o Santiago Mingo, é um jogador que dá para botar aqui, que está bem indicado. Vamos estar botando ele aqui a princípio. Nas laterais, a gente tem aqui o Wesley, tá? Com 64% de indicações, tá? O Wesley está aprovado no Cartola, está aprovado no Joga 10 News, tá? No momento da gravação desse vídeo, mas atentos às notícias, né? O Wesley está com uma alta minutagem ali, né? Então atentos aí, de repente, se não joga o Varela. Depois o segundo mais indicado, se o Wesley for para jogo, ele está com 64% de indicações, tá? Mas, a princípio, cara, eu não estou considerando muitos jogadores chaves, tá? Porque seria o Léo Ortiz e o Wesley, né? Então, com essas questões das notícias ali, eu não sei. O segundo mais indicado é o Reinaldo, com 54% de indicações, pessoal, tá? Atentos aí pro pessoal, tá? Vale um alerta pessoal meu, tá? O pessoal que já está com dificuldade para escalar do meio para frente, questão de cartoletas, o tal Reinaldo precisa de muito para valorizar, tá? Já fica um alerta aí para vocês, tá? E aí, né? Depois a gente tem ali o Paulo Henrique
tá? Do Vasco, com 22% de indicações. A gente tem o Bernabé, tá? Do Internacional, que vem com 15% das indicações. O Bernabé está em dúvida no Cartola, tá? E no Joga 10 News ele está nulo, saiu machucado no último jogo, tá? Então vamos aguardar as notícias aí também. E aí, né, só falando a vocês, né, esse time ele tá com pouca cartoletas, eu vou mudar o goleiro, vou mudar o técnico, né, não vou botar os mais indicados de fato aqui por não ter cartoletas. E, então, provavelmente na atualização eu acabe tirando o Reinaldo por essa questão de valorização, tá, pessoal? Mas a princípio eu vou manter ele. Lembrando que a atualização do time ela sai no Instagram e na legenda a gente traz os nomes mais indicados por ordem de percentuais ali, né? Aqui a gente traz os percentuais de fatos e nem sempre a gente vai conseguir escalar exatamente todos os nomes que são os mais indicados, tá? Por essa questão de cartoletas. Aí eu falei, né, do Bernabé, depois a gente tem ali o Mateuzinho do Corinthians e o Escobar do Santos, ambos estão empatados com 12% das indicações. A gente tem o Lucas Ramon do Mirassol com 4% de indicações. A gente tem empatados com 2% de indicações o Cuiabano do Botafogo, Juninho Capixaba do Bragantino e o Alexandro do Flamengo, que é dúvida no Joga 10 News, tá? Os técnicos mais indicados aqui é o Felipe Luiz, com 64% de indicações. Depois a gente tem o Dorival Júnior, do Corinthians, tá? Empatado com o Rafael Guanais, com 16% de indicações. E o Rogério Ceni do Bahia, com 2% das indicações. Tá? Partindo para o nosso meio de campo, pessoal, a gente tem o Arrascaeta com 100% das indicações até o momento da gravação desse vídeo. Mas atentos às notícias aí que a Arrascaeta pode ser um dos jogadores poupados, tá? E aí, teoricamente, baratearia o time, né? Porque a Arrascaeta é um jogador caro. Só que aí pode ser que um jogador venha a entrar nessa listagem ali, que é o Garro, tá? E aí o Garro entrando, né? Ele é mais caro que a Arrascaeta. Então a gente vai ter que fazer um bem bolado aqui na atualização para ver. Tá? Mas mais importante do que o time, né, é vocês pegarem aqui os percentuais de cada indicações para saberem quais os nomes que vocês podem trocar, quais os nomes que estão muito cotados, né? E os nomes que estão mais equilibrados entre si ali para poder fazer esses diferenciais. O Alan Patrick é o segundo mais indicado, com 71% de indicações, tá? Considera um jogador-chave. O Matheus Pereira com 64% de indicações. Então percebo que esse trio de meio de campo está muito cotado, né? Arrasca com 100%, Alan Patrick com 71%, Matheus Pereira com 64%. O quarto mais indicado é justamente o Garro, com 16% de indicações, tá? Então, havendo uma confirmação de que o Garro vai para o jogo, tá? Ele pode estar, né, até entrando aí, né, nessa listagem, principalmente se o Arrascaeta se confirmar que não vai. Então, a gente vai ter que fazer um bem bolado aí, atentos na atualização desse time aqui lá no Instagram. O Garro, a princípio, ele é dúvida no Joga 10 News, tá? E ele é dúvida também no Cartola. Ele vem com 16% de indicações. Depois a gente tem o Rubens, do Atlético Mineiro, com 11% das indicações. Aí a gente tem ali o Neymar, com 9% de indicações, tá? O Neymar, ele é dúvida no Joga 10 e está nulo no Cartola. Depois a gente tem o Danielzinho, com 8% de indicações, tá? O Danielzinho do Mirassol. E aí o Gabriel, também do Mirassol, com 4% das indicações. Depois a gente tem ali empatados com 3% de indicações o Savarino, o Lucas Mugni e o Everton Ribeiro. E aí com 2% de indicações a gente tem ali o Felipe Coutinho. Tá? A princípio o Rubens aqui nessa reserva. Partindo para o nosso ataque, galera. A gente tem ali o Memphis Depay com 95% de indicações, tá? É um jogador chave para a rodada, juntamente com o Caio Jorge, tá? Com 61% de indicações. O Caio Jorge está no início de ser um jogador chave ali, tá? Tem um confronto difícil, mas, né, ele está num momento muito bom e está sendo muito bem cotado. O terceiro mais indicado é o Pedro, com 57% das indicações, tá? Aí a gente tem o Vegete, com 43% de indicações, o Eric Pulga, com 11% de indicações, o Wesley do Internacional, com 9% das indicações, o Hulk do Atlético Mineiro, com 8% de indicações,
O Edson Carioca ele está com 5% de indicações. No momento da gravação do vídeo, ele é dúvida no Joga 10 News. Tá? Empatados com 2% de indicações, a gente tem o Luiz Araújo do Flamengo e o Igor Jesus do Botafogo. A princípio, galera, para encaixar o Pedro, eu tinha já meio bem bolado aqui, de repente botar um Guanais. E aí aqui, né, me sobraria o Anthony lá embaixo. E aí eu consigo encaixar o Pedro. Tá? Eu vou dar uma observada melhor nessa questão de valorização dos demais jogadores. Mas o Reinaldo, com certeza, ele precisa de muito para valorizar. Então, né, a princípio, o esboço era esse, né, com o Reinaldo. Mas aí, para a gente tentar botar um bem bolado melhor ali, vamos tentar fazer aqui ao vivo, no momento da gravação desse vídeo. Eu não sei quanto, porque essa conta aqui eu não sou pro, não sei quanto o Paulo Henrique precisa para valorizar, né? Na última ele fez 5,90, mas ainda assim não cabe, ó, tá vendo? Ele é o lateral mais caro. Depois a gente teria o Mateuzinho do Corinthians ou o Escobar, tá? Mateuzinho fez 8,50 na última, né? Eu acho que deve estar precisando legal também para valorizar. O Escobar, ele vem de uma expulsão, né, cara? Então ele vem de uma negatividade, ele precisa de pouco para valorizar. E aí eu penso, de repente, a gente botar aqui um Escobar para buscar essa valorização que o Escobar pode entregar, tá? O Escobar, ele é 1, 2, 3, 4, 5, ele é o sexto mais indicado, né? Ele fica entre quinto e sexto, né? Empatado com o Mateuzinho, tá? Entre quinto e sexto os dois mais indicados, mas a gente pode buscar a valorização que o Escobar pode entregar, né? Que esse time aqui, ele tem um pouco mais de 140 cartoletas, tá? Então, né, a gente tira o Reinaldo que precisa de muito e bota o Escobar que precisa de muito, de bem pouco, né? Ainda assim eu não consigo botar o Hugo Souza, que é o mais indicado dos goleiros, né? O segundo mais indicado é o Gabriel Brazão, com 16%. Aí eu dobraria o Santos, tá? E aí não sei o quão viável seria isso. E aí, para não dobrar, né, a gente tem o Rossi, que também precisa de muito, tá? Atenção ao Rossi, quem quiser botar o Rossi, está muito valorizado. E aí depois a gente na sequência ali, o Fernando Miguel, com 8% das indicações. E aí é um goleiro que eu penso, de repente, que a gente pode estar botando aqui, tá? Se bem que ele vem de 10 pontos, né? Na última rodada. Galera. Vamos estudar isso aí direitinho, tá? Fernando Miguel, acho que ele vem valorizado aqui na última traseirada, porque isso aí, galera, quem sabe fazer ao vivo, tá? Ele não jogou, porque na outra rodada ele não jogou, né? Foi o jogo que não valeu do Botafogo, contando que nem rolou ainda, né? Mas ele vem aí de 6, valorizou para 7,95, quase 8, o Fernando Miguel também está valorizado. Galera, complicado. O Hugo Souza fez 7,60, está um pouquinho valorizado também. O Walter não cabe. Aqui entre os mais indicados seria mais o Fernando Miguel, Marcos Felipe. É difícil para a gente poder encaixar esse time, hein, rapaziada? É difícil. A princípio eu vou estar botando o Fernando Miguel, tá, pessoal? Só para a gente fechar o time, tá? Eu ia acabar fechando com o Anthony e o Reinaldo lá, mas eu tenho já certeza convicta que eu não vou pro Reinaldo, tá? Porque pela questão de valorização, vou botar o Escobar para buscar essa valorização, aí eu vou estudar as demais peças aqui para trazer para vocês e aguardar também as notícias, né, que pode sair aí. De repente o Wesley não joga e a gente vai ter que trocar, o Léo Ortiz não joga, a gente vai ter que trocar, Rascaeta, então tudo isso pode ter muita movimentação ainda, tá? Hoje é sexta-feira de manhã, né, e a movimentação, aparece muitas notícias agora, né, durante a sexta-feira à noite, tá? Então vamos aguardar essas notícias aí. Wagner Piton, Natanael, Luciano Juba entra aqui entre algumas indicações, né? Não. Rapaz, Luciano Juba não está sendo muito indicador. Acho que o Luciano Juba teve só uma indicação. Para a galera que já conhece o quadro, né, sabe que jogadores que tem apenas uma indicação a gente retira ele, tá? Daqui dessa contagem. Mas a princípio só foi o Luciano Juba. Aqui ninguém teve, né? Caramba.
Galera, complicado, hein? Essa rodada tá complicado para escalar. Então aqui o Aguirre fez 2,20, cruzando um pouquinho para valorizar. Vamos estar botando o Aguirre aqui só para a gente fechar esse time, tá? Falando para vocês aqui dos reservas de luxo, pessoal. O reserva de luxo mais indicado, pessoal, caiu um chuvão lá fora, hein? O reserva de luxo mais indicado é o Vegete, tá? O Vegete, como reserva de luxo, ele tem 35% de indicações. Depois a gente tem o Eric Pulga, com 17% das indicações. O Igor Jesus, com 10% de indicações. O Ed Carioca, que como eu falei a vocês, está em dúvida no Joga 10 News. Ele tem 7% de indicações como reserva de luxo. Empatados com 5% de indicações, a gente tem o Luiz Araújo, do Flamengo, o Wesley, do Internacional, e o Bruno Henrique, também do Flamengo, que no momento é dúvida aqui no Cartola. E aí, com 3% de indicações para a reserva de luxo, a gente tem o Brett White. A princípio aqui é o Vegete. Também vamos estar atentos aqui se o Pedro joga ou não, porque se o Pedro não jogar, de repente o Vegete pode entrar aqui, né? Ele é o quarto mais indicado. E daí entraria outro reserva de luxo, né? O Pulga entraria. O Vegete ele é o quarto mais indicado de atacante, o primeiro de reserva de luxo. O Eric Pulga ele é o quinto mais indicado de atacante e o segundo de reserva de luxo, tá? Então, se o Pedro não entrar, muito provavelmente aqui quem vai entrar é o Vegete e o Pulga para reserva de luxo, tá? A mudança provavelmente vai ser essa. No meio de campo aqui, caso o Arrascaeta não jogue, o Garro pode entrar, aí é um problema para nós, que daí deixa o nosso time um pouco mais caro, mas né, vamos dar o Pedro aqui barateia um pouco em relação ao Vegete, né, mas é muito pouco, é uma cartoleta só que vai baratear, e o Arrascaeta vai pro Garro, fica 3 cartoletas mais caro, mas a gente vai estar dando uma analisada aqui também nas valorizações, tá, do sistema defensivo, né. E aí no sistema ofensivo dificilmente a gente mexe, né, a gente tenta manter o máximo o sistema ofensivo sendo os mais indicados, tá? Que é onde a gente dá prioridade, né, nos times, nas nossas escalações pessoais também, onde a gente investe mais no sistema ofensivo. Então, a gente, quando faz esse tipo de alteração, né, como vocês viram, né, eu tinha alterado aqui primeiro o técnico e o goleiro, né? Aí agora eu tirei ali o lateral, né? Então as alterações tendem a acontecer no sistema defensivo, tá? Mas trouxe aí os nomes para vocês e aí dá um parecer bom para vocês. O capitão, galera, há um equilíbrio muito grande até o momento entre o Depay e o Arrascaeta. Eu acho que esse equilíbrio pode acabar, né, pendendo mais pro Depay. Ele é o mais indicado a princípio com 36% e o Arrascaeta com 33%, né, uma diferença de 3% entre eles. Mas eu acho que essa diferença pode aumentar, tá? Eu acho que o Depay ele pode aumentar ainda mais esse número de indicações devido às notícias de que o Arrascaeta pode de repente estar sendo poupado. Então vamos aguardar aí qual vai ser a movimentação do mercado. A gente tem ainda ali depois também o Pedro com 17% de indicações, o Caio Jorge com 7% de indicações e o Vegete com 4% das indicações para cá. E galera, então, a princípio, esse aqui é o nosso time. Lembrando a vocês que eu vou estar atualizando ele lá no Instagram, no dia do fechamento do mercado, vulgo amanhã, sabadão. E amanhã, sabadão, a gente tem a nossa live cedinho, sabadão, café com Diego. Valeu, rapaziada. Quem não deixou o like ainda, deixa o like aí, fortalece. Valeu, tamo junto. Até a próxima.